Pessoal, primeiro eu queria agradecer aí o convite, é um prazer estar com vocês. A Alphagraphics é sempre parceira nossa aqui também, então dividir com vocês o que a gente tem visto nesse cenário novo, né, de educação, o que tem acontecido aí nessas situações novas de isolamento. A gente sabe que é um momento absolutamente atípico e a gente está tentando encontrar algumas formas de achar as soluções. É claro que não é fácil, né? Momentos novos exigem soluções novas que nunca foram testadas antes. E aí eu queria até começar aqui mostrando para vocês, eu acho que quem tem filho em casa, quem conhece quem tem filho em casa, sabe como é que está sendo difícil esse momento de adaptação aí dos novos tempos com trabalho, enfim, com todas as atividades do dia a dia de casa e ter que lidar com todas essas atividades escolares, mas não só as atividades escolares das crianças, né? Tem todas as atividades do brincar, da atenção ali, do momento da alimentação. Eu vou até compartilhar aqui com vocês um meme que eu vi dia desses e gostei muito, que é esse daqui, que vocês devem estar vendo. A parte do Covid-19 que ninguém está falando. E aí uma sala toda cheia de brinquedos espalhados por todos os cantos, né? Precisa, nesse momento, ter muita empatia, né? Porque, como família, a gente quer uma solução para um problema que a gente está vivendo ali, tentando fazer com que as crianças façam exercício, que elas não percam aula, que elas não percam conteúdo, que, ao mesmo tempo que tem toda a questão da mensalidade, né? Então, vai reduzir a mensalidade, não vai, o gestor da escola fica inseguro, começa a ter todo um ciclo de inadimplência em razão do cenário econômico. Os professores ficam ansiosos porque você imagina, professores que estavam acostumados a um modelo de sala de aula, onde eles iam lá e preparavam todo o conteúdo, ia lá para frente, lidava com o aluno ali pessoalmente, agora estão tendo que se reinventar e muitos deles nunca foram preparados. A verdade é que toda a nossa formação de professores, ela ainda é muito ultrapassada. Tem um livro chamado Brasil, um País Mal Educado, que conta um pouquinho de como a formação de professores no Brasil, ela ficou há 30, 40 anos para trás, né? A gente não tem atividades práticas que o professor faça na sua formação, especialmente nas faculdades de pedagogia. E com pouca prática já fica difícil, né, dentro de um cenário normal. Fora de um cenário normal, onde a gente tem que aprender a lidar com a educação remota, isso fica ainda mais complicado. Sem considerar todas as limitações que algumas famílias vão ter, né, desde equipamentos, e especialmente escola pública, a gente vai ter muita família que vai ter problema de disponibilidade de equipamento, né? As crianças não vão ter notebook, às vezes o celular que tem na casa é um só para a família inteira, então a criança acaba não conseguindo ter acesso às atividades. Tem muitas atividades que algumas escolas acabam passando para as famílias, que na verdade é a mera transposição daquilo que ela faz em sala de aula para um ambiente virtual. Isso não é educação remota, né? Isso não é educação à distância, isso é uma coisa que é muito difícil. Imagina, tem escolas que passam para casa atividades onde o pai tem que conseguir cola colorida, barbante, cola com brilho, tudo isso para o dia seguinte, e o pai não consegue lidar, porque efetivamente a gente está vivendo um cenário onde é difícil você conseguir, inclusive, esse tipo de material. Às vezes o pai não tem impressora em casa e aí não consegue imprimir o exercício, a criança tem que acessar na tela, mas aí na tela também não consegue fazer. Então, todo esse cenário, todas essas dificuldades, elas geram ansiedade e estresse na família, nos professores e nos gestores da escola. E é importante começar falando um pouquinho disso, né, de como isso gera ansiedade e estresse nesses atores, porque a gente vai falar sempre muito desses três pilares, tá? Família, professor e gestor de escola, e partindo da premissa de que todo mundo está tentando fazer o seu melhor, mas com dificuldade de encontrar esse jeito certo de fazer. E aí, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que ela fala muito de vulnerabilidade. Ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, mas também tem um TED, tem um especial no Netflix chamado The Call to Courage. E a Brené Brown, ela fala muito de vulnerabilidade. Ela fala que para o seu próprio desenvolvimento pessoal é importante que você reconheça e mostre as suas vulnerabilidades. É muito difícil porque a gente, na maioria das vezes, a gente encara apresentar as nossas vulnerabilidades como uma fraqueza, né? A gente não vou deixar exposto aqui algo que eu tenho como fraqueza, mas colocar à mostra as suas vulnerabilidades
ajuda a gente a encontrar uma solução. Então, as escolas que a gente tem assistido com boa taxa de resposta dos pais e tudo mais, são escolas que pedem ajuda, escolas que dizem, olha, eu não sei fazer isso, começa a chamar os fornecedores, os parceiros e me ajudem a fazer. Convida os pais e diz o seguinte, olha, a gente nunca fez isso, né? Me ajuda a fazer, me explica qual é a melhor forma que você tem para lidar com essa situação. Se você ficar numa posição, uma posição extrema, onde você não se abre, onde você não coloca quais são as suas dificuldades, fica muito difícil para o outro lado conseguir entender e empatizar com você, porque ele não tá vendo muitas vezes as dificuldades que você está passando. Então, imagina uma escola, um gestor escolar, né, um diretor de escola, que ao mesmo tempo que está recebendo toda uma pressão dos pais em relação a conteúdo que está sendo transmitido, que não quer que o filho perca o ano escolar, que está ali lidando com questões relacionadas à inadimplência, né? Ao mesmo tempo fluxo de caixa, pagamento de professor, os professores que também pedem para esse gestor escolar que ele tenha, enfim, que ele tenha soluções ali para alguns problemas que possam dar segurança, às vezes, para os professores em relação aos seus empregos. Então, é um ambiente de ansiedade, estresse, família, escola, né? Família, escola e professores. Sempre que a gente fala de educação, a gente fala de personalização, né? A gente fala cada vez mais de personalização, como ela precisa entender quais são as necessidades específicas de cada indivíduo. Cada um aprende de um jeito, cada um aprende de uma forma, cada um aprende numa velocidade diferente, dependendo do tipo de conteúdo, dependendo da forma com que esse conteúdo está sendo passado. Então, é importante que a gente parta de uma premissa de que não existe bala de prata. Então, não vai ter uma solução que vai ser uniforme e única. As soluções, elas são geralmente híbridas e quase sempre personalizadas, tá? Se a gente está falando, e quem tem mais de um filho também já deve ter percebido, assim, poxa, mas o meu filho mais velho aprendeu matemática com tanta facilidade e o mais novo tem tanta dificuldade. É natural, porque somos pessoas diferentes, com habilidades diferentes, competências diferentes, a partir de experiências que a gente viveu diferentes. Então, a gente não pode esperar que exista uma solução única. E entendendo que a gente não tem uma solução, a gente precisa entender que o tempo inteiro a gente está aprendendo. O tempo inteiro. A gente muitas vezes coloca a aprendizagem como algo que é exclusivo da escola e não é, né? O aprendizado, ele se dá todos os dias, em todos os momentos. Então, de novo, né, quem tem filho ou conhece criança pequena sabe o quanto elas aprendem rápido. Se você falar alguma besteira na frente dela, ela já aprendeu e já está reproduzindo aquilo. E você, nossa, mas onde é que você aprendeu isso? Não, ela aprendeu no ambiente, porque o ambiente é um espaço de aprendizado. E a gente fica, mas quem ensinou isso para ela? Bom, você não precisa ensinar, não precisa ter necessariamente alguém que ensine para que o processo de aprendizagem aconteça. O processo de aprendizagem, ele é contínuo, permanente, e ele é a própria vida. A vida é o grande espaço de aprendizagem. Por isso que a gente não pode, nesse momento, colocar que a situação em que a gente está vivendo, né, de isolamento social, ela não vai gerar nenhum aprendizado para as crianças. Não, claro que não. Ela está gerando muito aprendizado para as crianças. Crianças que estão tendo que aprender a lidar com espaços limitados, com recursos limitados, que estão tendo que aprender a lidar com sentimentos que muitas vezes elas demorariam um pouco mais para lidar, como o afastamento dos avós, dos amigos, dos professores. Então, existe um aprendizado permanente, tanto no que diz respeito ao socioemocional dessas crianças, mas também até o próprio conteúdo, né? Que tipo de conteúdo ela está acessando? Se ela não está acessando necessariamente os livros, o que ela está aprendendo e como ela está aprendendo? E essa é uma observação que a gente precisa fazer de uma maneira permanente. E tanto a família quanto a escola precisa respeitar essa observação e esse novo modo de aprendizado, que na verdade não tem nada de novo, né? Ele é permanente, mas respeitar esse aprendizado contínuo que acontece com as crianças. As crianças são curiosas por natureza. Os bons cientistas são aqueles que conseguiram manter o seu espírito infantil vivo ao longo da vida, né? Conseguiram chegar na vida adulta mantendo aquele espírito infantil de curiosidade, de inconformismo com a primeira resposta. Esses são os bons cientistas, e crianças são ótimas cientistas, porque elas querem saber o porquê que o céu é azul, por que a abelha ela voa, enfim. E essa criatividade das crianças, ela não pode ser tolhida
né, por uma rigidez curricular ou por uma rigidez, às vezes, do que a gente acha que é o momento de desenvolvimento dessa criança, né? Então, às vezes, a gente fica esperando para dar... A criança faz uma pergunta e você fala, olha, isso aqui não é hora de aprender agora, você vai aprender isso na 7ª série. Precisa haver um esforço ali, né? Um esforço de todo mundo, seja da escola, seja da família, para não deixar essa curiosidade morrer. Porque se ela faz uma pergunta e ela não tem uma resposta, você diz, não, essa resposta você vai achar em outro momento, você está ceifando a curiosidade, o espírito curioso aí dessa criança. E a gente sabe que para esse novo mundo em que a gente está vivendo, criatividade e curiosidade são essenciais. Tão essenciais quanto, ou muito mais essenciais, quanto você saber, por exemplo, qual foi o ano em que aconteceu a Revolução Francesa. Essas informações conteudistas que já estavam em desuso, que já estavam sendo colocadas em xeque, elas, com esse cenário, elas passam a ser muito mais questionadas, né? Se a gente tem conteúdo, se a gente tem todo esse conteúdo disponível na internet ao alcance do seu dedo, para que você, não é nenhum indicador de inteligência você saber decorado quais são as datas de determinados eventos ou quais são todos os afluentes do Rio Amazonas, né? Porque isso, no final do dia, não vai te ajudar a ser um profissional melhor ou uma pessoa melhor. Essa multiplicidade de conhecimentos, de competências, essa multiplicidade de maneiras de aprendizado que fazem, que nos levam a essa afirmação de que não existe bala de prata para a educação. Então, se alguém veio para essa live, por exemplo, esperando uma resposta única, essa resposta única não vai existir, e se alguém tentar levar para vocês uma resposta única que vai resolver de uma forma definitiva todos os problemas da educação, desconfie, porque, na verdade, educação é um processo e ela vai depender de cada indivíduo que está inserido dentro desse processo, né? Então, se cada aluno aprende de um jeito, você não vai ter uma solução que sirva a todo mundo. Ela vai ser sempre e cada vez mais personalizada. Bom, se não existe bala de prata na educação, e a gente vive um cenário de tantas incertezas, a gente, como eu falei, ficar parado não dá, não é uma opção, a gente não pode ficar parado, não pode esperar, não tenho resposta, então não vou fazer. Não, vamos buscar, vamos tentar entender o que funciona, vamos trabalhar com as informações que a gente tem disponíveis. E o que a gente tem de informação disponível nesse momento de isolamento? A gente tem os depoimentos de vários alunos e professores, a gente tem uma série de pesquisas realizadas por institutos muito sérios, que vão mostrando, por exemplo, onde é que está funcionando mais, onde é que a educação está chegando melhor via mobile, ou de repente em uma que está chegando melhor com as folhas sendo impressas e entregues na casa do aluno, e observando toda a multiplicidade de cenários e possibilidades que acontecem em cada lugar do Brasil e do mundo. A gente está falando de centenas de milhões de crianças hoje que estão fora da sala de aula, e a gente começa a ter uma base de informações muito rica para começar a trabalhar. Mas, de novo, a gente ainda não, assim como um processo científico de descoberta de uma vacina para o coronavírus é algo que é demorado, né, que leva tempo, que exige uma série de testes, não é diferente na educação. Então, tudo que está sendo testado está sendo constantemente avaliado. Então, dentro das informações disponíveis, o que a gente já tem? A gente já tem informações como existe hoje uma sobrecarga da família para que as atividades que a escola passa, elas sejam executadas dentro da expectativa que a escola criou, né? Então, se você tenta passar para uma criança atividades onde você pede ajuda dos pais, a verdade é que os pais nunca foram preparados para apoiar essas crianças no dia a dia, né? E por mais que você se empenhe a fazer e ajudar o seu filho ali nas tarefas de casa, é diferente do que é o apoio de um professor, né, ali, e o apoio dos próprios colegas. Então, a gente sabe que existe hoje uma sobrecarga das famílias. Essa sobrecarga, ela gera estresse e ansiedade, como a gente falou. Outra coisa que a gente sabe é a exigência de que o professor, de uma hora para outra, ele passe a usar toda a mediação tecnológica que existe. Você não vai conseguir fazer com que esse professor faça isso com sucesso de uma hora para outra, porque exige planejamento, ele precisa aprender a lidar com as ferramentas, ele precisa aprender a gravar aula, muitas vezes ele precisa aprender a editar aquela aula. Então, uma aula que ele costumava dar
em 50 minutos, porque ele já estava acostumado a fazer aquilo, agora ele vai levar muito mais tempo, porque ele precisa organizar aquele conteúdo, colocar na internet, entender como é que grava, entender como é que disponibiliza, tem a questão dos fóruns. A gente está sempre usando ferramentas diferentes, então ele usa uma ferramenta para uma turma, usa uma ferramenta para uma outra turma em outra escola. Então exige uma adaptabilidade do professor muito rápida, né, muito dinâmica, e a gente precisa capacitar esses professores. Então, dentro da Estante Mágica, por exemplo, a gente tem um grande movimento de capacitação dos professores, porque a gente entende que a escola não sabe fazer isso nesse momento, não estava preparada para fazer isso, na verdade, ela sabe, mas não estava preparada para fazer isso de forma remota, e a gente já sabia trabalhar de forma remota. Então, vamos oferecer para esses professores lives. Então, a gente tem atividades mágicas onde eu tenho lives que vão desde organização pessoal desses docentes, né, de como eles lidam com o seu dia a dia, desde a organização financeira, mas especialmente a emocional, né, de como ele consegue lidar com esse momento, como é que ele consegue ajudar os alunos dele nesse momento, né, lidar com ansiedade, com estresse, com toda essa situação de isolamento. E a gente está ajudando a escola, de uma maneira geral, a fazer essa capacitação, como é que grava uma aula, né, como é que a gente consegue lidar com situações, por exemplo, variadas, que é da escola pública, onde nem todo aluno tem acesso ao notebook, então muitas vezes o aluno tem que ter acesso ao material pelo WhatsApp da mãe, e a mãe usa o WhatsApp para trabalhar, então como é que a gente lida com essas situações? E aí é na troca de experiências, entendendo como cada um desses colegas trabalham, que a gente vai encontrando soluções. Opa, essa solução que você encontrou aí, ela cabe muito bem aqui na minha região, porque eu tenho um problema muito parecido, muito específico, vou tentar fazer essa transformação da boa prática, né? Vou trazer essa boa prática aqui para mim. Então, trabalhar com as informações disponíveis é fundamental, e a gente tem tentado fazer isso colocando os educadores em rede, colocando sempre alguns educadores de referência para agregar essas lives, e a partir delas a gente vai construindo esse conhecimento colaborativo. Então, tem vários professores que dentro das lives criam essas redes, passam seus números de telefone, começam a criar redes de troca de experiência, onde eles sugerem aplicações das mais diversas. Então, essa para a gente é uma premissa fundamental, é assim que a gente sempre trabalha. Que informação que a gente tem? Vamos trabalhar com ela. Ah, mas eu queria muito mais informação para poder trabalhar. Olha, não tem, são essas informações, então é a partir delas que a gente vai trabalhar. É um famoso bordão que a gente tem aqui na Estante Mágica, que é antes feito tudo que é perfeito. Então, se a gente não vai encontrar a perfeição nesse momento, que é absolutamente novo, a gente não tem a perfeição, a gente vai trabalhar com as informações que a gente tem disponíveis. Bom, e aí, como eu falei, se tem algo que a gente nesse momento precisa cuidar, é do socioemocional, né? Se a gente fala sempre de competências socioemocionais lá na estante, e a capacidade que a criança tem de escrever o seu próprio livro, de ser autor, de ter autonomia, autoconfiança, de empoderamento, se tudo isso já mexe muito com o socioemocional, e sempre foi algo que a gente valorizou muito, nesse momento o socioemocional é ainda mais importante. É como a gente vai sair desse momento que vai ditar as nossas respostas aí de recuperação. E a gente só vai conseguir sair desse momento produtivo, eficiente, né, se a gente tiver cuidado do nosso socioemocional. E aí, cuidado socioemocional, de novo, né, desses 3 pilares, mas né, falando especificamente das crianças, né, falando especificamente da educação básica, como essas crianças vão sair desse isolamento? Né? Será que elas vão... Que tipo de demanda socioemocional elas vão trazer? A gente começa a ver desde ansiedade e estresse, mas a gente também vem vendo o quanto a violência contra mulheres e crianças vem crescendo dentro desse cenário de isolamento, né? E isso vai gerar naturalmente uma série de demandas para a escola no campo socioemocional e que são novas, né? Então, como é que essas crianças também vão conseguir retornar para a escola sentindo-se seguras o suficiente para o seu processo educacional? Como é que elas hoje conseguem se sentir seguras para aprender dentro de casa, né? Com todas as tarefas que as escolas vêm passando? Como é que a escola vai conseguir fazer essa verificação? Como é que os pais podem ajudar nessa verificação? Então, mais do que o conteúdo, e isso
diversos estudos estão comprovando, e eu vou compartilhar alguns com vocês, que esse é um momento de cuidado socioemocional. Tá? A questão conteudista ela é importante, mas ela não pode ser a mais importante nesse momento. A gente precisa cuidar da saúde mental das famílias, a gente precisa cuidar da saúde mental dessas crianças e aproveitar esse momento para desenvolver as competências socioemocionais dela. Dentro da Estante Mágica, todos os projetos que a gente tem desenvolvido em fase de teste, eles levam em consideração as competências socioemocionais, como é que a criança pode lidar com autonomia, como é que a criança vai lidar ali com o seu próprio protagonismo, e isso é algo que a gente precisa muito desenvolver, porque é natural que a criança não tenha autonomia para estudar sozinha, sentar no computador, né? Se a gente estiver falando de crianças até 6, 7 anos, menos ainda, né? Mas mesmo as crianças um pouco mais velhas, ali até os 12 anos, elas não têm essa autonomia que a gente vai construindo ao longo da vida e que muitas vezes a gente só vai alcançar na vida adulta, e muitas vezes nem na vida adulta muita gente consegue alcançar, de ter essa autonomia, essa disciplina, né, de sentar, fazer o exercício e persistir ali, putz, não estou conseguindo resolver, como é que vai a solução e tudo mais. E é nesse momento que a gente tem que mostrar para as crianças e dar segurança psicológica para que elas possam avançar no aprendizado do conteúdo. Se elas não tiverem segurança psicológica para isso, elas não vão avançar na aprendizagem. Tem algo que afeta muito a aprendizagem de crianças, é justamente a segurança psicológica delas. Se a segurança psicológica estiver afetada, o aprendizado fica absolutamente comprometido. Então, a gente precisa investir no desenvolvimento de competências socioemocionais nesses momentos de isolamento. E as escolas precisam entender, e muitas já estão entendendo isso, que elas precisam cuidar das competências socioemocionais, que já era uma demanda antiga, né? Que já era uma demanda que já vem aí dos últimos 20 anos, pelo menos, do quanto a gente precisa desenvolver essas competências socioemocionais para o mundo do trabalho, mas mais do que para o mundo do trabalho, né? Mas para a própria vida, né? Para todos os campos da sua vida, seja profissional, seja pessoal, as competências socioemocionais, elas te ajudam muito a ter uma vida mais feliz, mais plena, mais contente, enfim. Então, as escolas precisam olhar para o socioemocional e muitas estão olhando com o devido foco nesse momento para que elas possam garantir não só a aprendizagem atual, mas o desenvolvimento dessa aprendizagem no futuro aí na retomada. Bom, e para além do socioemocional, tem o Will Costa, que trabalha com a gente aqui na Estante Mágica. Ele é um professor super famoso, ele foi o diretor da Escola Chico Anísio aqui no Rio de Janeiro. É uma escola pública estadual que conseguiu altos índices de aprovação no Enem, de uma hora para outra. Não foi bem de uma hora para outra, né? Foi justamente no desenvolvimento de competências socioemocionais, de autonomia e protagonismo do aluno, que ele conseguiu fazer essa virada e conseguiu fazer com que os adolescentes daquela escola pudessem ter um alto desempenho no Enem, muito, muito melhor do que muitas escolas particulares, inclusive. E aí uma coisa que o Will fala muito é que, para além das questões socioemocionais, a gente precisa aprender a desaprender. E aprender a desaprender é muito difícil, né? A gente vê pessoas que a gente chama sempre de cabeça dura, né? Aquela pessoa que não desiste daquela ideia que ela tem, não importa quantos fatos foram colocados ali na frente dela, ela não desiste, não sai daquela ideia, não sai daquele lugar. E ela não aprende a desaprender. E a gente precisa aprender a desaprender. Especialmente nesse momento onde a gente está vendo que muita coisa do que a gente chamava da nossa vida normal não vai retornar no momento pós-pandemia. Então, a gente vai precisar desaprender a diversas coisas que a gente tinha como verdades absolutas, né? A gente vai precisar desaprender. Por exemplo, uma coisa que a gente ouvia muito era de que educação à distância, ela não, jamais poderia ser aplicada para crianças do ensino médio ou para crianças de educação básica. E agora a gente está tendo que fazer, porque não tem jeito, então tem que fazer. Então a gente tem que sair desse modelo mental de que algumas coisas não podiam ser e agora estão tendo que ser. Da mesma forma, a gente vê a própria telemedicina, né? Todo mundo achava um absurdo você ter telemedicina, ter uma consulta que pudesse ser feita ali por vídeo.
E hoje a telemedicina é uma realidade e está ajudando a gente inclusive, a reduzir esses números de contaminação que a gente está vendo aí, porque você não precisa e nem deve ir ao médico se você tiver com, sei lá, uma mancha no corpo, uma alergia ou algo assim. Então, aprender a desaprender é fundamental aí nesse processo. E aí, chegando aqui no final, de tudo que a gente falou, eu trouxe aqui para vocês vou compartilhar esse link também, mas ele é um pequeno artigo um artigo de Harvard falando como as famílias estão lidando e podem lidar, né, com a aprendizagem durante o coronavírus. E ele é muito legal porque ele fala de três. Deixa eu só tentar avançar aqui no slide. Ele fala de três grandes situações aí que você deve incentivar dentro de casa e que as escolas devem incentivar também para que elas aconteçam dentro de casa. Ela fala, bom, primeiro, foca nos pequenos prazeres em família. Para garantir a segurança psicológica das crianças, você precisa focar nos pequenos prazeres em família para que a criança consiga entender que dentro daquela casa, que dentro daquela família, ela tem segurança suficiente para levar as suas demandas de aprendizagem adiante. Então, muitas vezes a gente vai deixando sempre para ser feliz em outro momento, não, depois que acabar essa pandemia, aí sim eu vou ser feliz. Mas a gente pode aproveitar os pequenos prazeres que a gente tem em família para ser feliz, né? Aproveitar aquela gracinha que a criança fez, aproveitar, enfim, uma tirada que aquela criança aprendeu. Tem a Helena aqui, eu vou mostrar ela para vocês depois no próximo slide, mas a Helena tem 2 anos e ontem a gente tinha botado alguns vídeos e de repente tinha um vídeo da dança do quadrado. E ontem ela, de maneira espontânea, ela ouviu a música uma vez e começou a fazer a dança do quadrado. E aí foi um pequeno prazer, né? Ela começou do A, do A, do dança do quadrado, e ela pegou uma almofada que era quadrada, colocou no chão e falou, seu quadrado. Ela começou a imitar o Saci lá na hora da dança e começou a perguntar o que era Saci. Enfim, eram pequenos prazeres que geram aprendizado para a criança também. E que foi divertido, foi um momento que a gente teve ali para rir, para dançar um pouquinho, para conseguir aliviar esse estresse do dia a dia. E aí focar nesses pequenos prazeres significa também tirar um tempo para brincar. A criança aprende brincando, não tem jeito. Assim, quanto mais, não é à toa que a gente tem diversos jogos educativos, diversas startups de jogos que, enfim, são bilionárias, são unicórnios hoje, porque todo mundo gosta de brincar. Né? O que a gente mais gosta de fazer na vida é brincar, né? Então, as crianças gostam de fazer isso também. Então, tira um tempo para brincar com a criança, para que ela consiga compreender que as vontades dela naquele momento, e várias dessas vontades estão sendo tolhidas, muitas dessas vontades elas vão poder acontecer, ela vai poder brincar e vai poder sentir segurança ali naquele ambiente. Se a brincadeira puder ser educativa, ótimo, tá? Mas que ela seja, antes de tudo, uma brincadeira. E a terceira sugestão aí do artigo é encontrar maneiras de fazer a criança contribuir em casa. Se a gente vive dizendo você não pode, você não pode, você não pode isso, não pode aquilo, não sobe no sofá, não risca a parede, não pula, não faz isso, não faz aquilo, o que a gente pode encontrar em casa para que a criança possa contribuir efetivamente, né? Então, será que ela pode ajudar a fazer um biscoito? Será que ela pode ajudar a arrumar a casa? Será que nesse momento em que ela está ajudando, esse momento não pode ser utilizado para a aprendizagem dela, né? Então, no momento em que ela está ajudando a fazer um biscoito, que ela está aprendendo medidas, proporção, no momento em que ela está ajudando a arrumar a casa, que ela vai encontrar ali na casa alguma coisa que ela não conhece, que ela vai querer aprender. Então, encontrar maneiras de fazer a criança contribuir em casa também ajuda muito. Tudo isso cria um ambiente de segurança psicológica que deixa a criança mais pronta para o que eventualmente ela precisar cumprir de conteúdo no isolamento, mas principalmente vai deixá-la muito mais pronta e segura para quando ela sair. E aí conseguir ter uma retomada segura e acelerada, enfim, com muito mais segurança psicológica, né, de maneira geral. E aí eu trouxe uma foto da Helena aqui para dividir com vocês, e essa foto é curiosa porque é uma foto justamente de um trabalho escolar. E aí a gente estava fazendo esse trabalho escolar, era um trabalho de colagem e tudo mais. Então a gente comprou papel colorido, começou a fazer algumas colagens, e ela começou a fazer perguntas, né? Começou a fazer uma série de demandas e tudo mais,
de perguntas. Em um determinado momento, ela olhou para um desses pedacinhos de papel e perguntou, e falou assim, parece uma tartaruga. E disse, eu quero pintar uma tartaruga. E aí eu podia dizer simplesmente para ela, não, então vamos pintar aqui uma tartaruga, né, ou pega o verde aqui e pinta, ou qualquer coisa do gênero. Mas o que eu fiz? Eu peguei, achei uma tartaruga na internet, né, para pintar, imprimi, dei para ela depois essa tartaruga, e ela ficou entretida durante um bom tempo, né, e ficou fascinada ali pela pintura que ela fez da tartaruga. Então, nesse momento, e aí, trazendo um caso prático, o que a gente tem tentado fazer? E aí eu estou falando tanto do lado de família, também como lado de educador, né, e de uma empresa de educação. O que a gente está tentando fazer nesse momento é dar segurança psicológica da Helena e continuar vendo esse sorriso no rosto dela toda vez que ela aprende alguma coisa nova, nessa curiosidade permanente que ela tem. Então, por mais que a escola, por exemplo, mande material para que a gente faça no dia a dia, eu tento respeitar muito a curiosidade dela, né? O que ela quer aprender naquele momento. A gente não pode seguir uma cartilha muito rígida e ignorar o que a criança quer aprender. Se ela quer aprender sobre tartaruga, ótimo, vamos ver, tem tanto conteúdo de tartaruga disponível, vamos tentar apresentar esse conteúdo para ela. Se ela quer aprender sobre estrelas, e dia desses ela olhou para o céu e olhou e viu, falou assim, olha, estrelas. E a gente ficou na janela durante uns 25, 30 minutos olhando as estrelas e, enfim, falando sobre o céu e sobre, enfim, né, sobre o céu, sobre a lua, sobre o sol, sobre o brilho. E foi um momento muito prazeroso em família, foi um momento que alimentou a curiosidade, foi um momento que manteve viva essa chama da curiosidade que é tão importante para um processo educacional. Então é isso que eu tentei trazer para vocês aqui, é um pouquinho do que a gente tem visto no cenário educacional, falando um pouquinho das minhas próprias experiências pessoais com a Helena em casa hoje, e queria deixar aberto então um pouquinho aqui para vocês fazerem as perguntas, enfim, Casimiro, Michel, as considerações. Espero que tenha sido útil aí para todo mundo. E é muito legal porque ele consegue trazer. Muito bom, Robson. Foi ótima a sua contribuição, a sua participação. Parabéns, antes de mais nada. Parabéns pela pequena aí, cara. É muito bom trazer essas experiências práticas. Eu tenho dois em casa também, cara. Para mim foram dicas valiosas, cara. Eu tenho dois de gerações diferentes, né? Tenho uma de 12 que vai fazer 13 e um de 3 anos. Então, cara, ao mesmo tempo que você tem que estar dando aquela atenção para o adolescente, desenvolver e fazer um pouco do papel do professor, que, como você falou, não é fácil, a gente não teve esse preparo, né, que realmente o profissional tem. Tem a questão também do lúdico, do menorzinho aqui, que gasta muita energia o tempo todo, a gente tem que tentar brincar, obviamente, né, da forma mais saudável possível, mas tentando ensinar. Eu diria que é um desafio todo dia é um desafio novo, obviamente tentando falar o não, né, mas de uma forma sutil também, né, para a criança também não entender aquilo como, porra, não posso fazer nada, tudo é negativo, tudo é proibido, óbvio, não pode tacar fogo na casa, mas de resto tá tudo liberado, né? Temos algumas contribuições aqui. O Rodrigo Abreu, ele já deixou uma mensagem aqui para você. Obrigado por compartilhar sua visão, sempre importante para nós. Valeu pela parceria. Estamos juntos para o que precisar. Beijo na galera da estante aí. Temos algumas perguntas também, né? O Valdir Primeiro, que participa intensamente aqui das nossas lives aqui, ele coloca algumas contribuições. Robson, como você vê a questão dos programas de governo com a distribuição de livros? Eu acho que qualquer programa de governo que tenha incentivo, que faça incentivo à leitura, ele é extremamente valioso, né? Mas uma coisa que a gente tem só de preocupação, e livro é absolutamente importante, é o que a gente ama, é o que fez a gente começar a Estante Mágica, então a gente é apaixonado por livro. E uma coisa que a gente sempre fala é da intencionalidade da política pública, né? Então, assim, a distribuição de livro pela distribuição de livro, ela pode ser uma política pública que não vai funcionar. Então, ela precisa ser intencional. E ser intencional significa para que público eu vou direcionar, que tipo de leitura, né? Para que público eu preciso disponibilizar, de repente, um livro digital, e qual é que eu devo levar o livro impresso. Se eu vou levar um livro impresso para a maior parte da população, que
O livro impresso é absolutamente valioso, né? Que tipo de livro impresso eu vou levar? Será que esse livro vai ser útil dentro daquela casa? Será que aquela criança está preparada para aquele tipo de leitura? Então, eu vejo todos os programas não só os de governo, mas aqueles que a iniciativa privada promove. A gente conhece já alguns que a iniciativa privada promove, de incentivo à leitura com distribuição de livro. A gente vê assim, de uma forma fantástica, fundamental, absolutamente necessária, mas com intencionalidade. Né? Precisa ser uma política pública coordenada para que esse projeto não vá pelo ralo e acabe contaminando alguns outros projetos que possam vir a nascer. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, Robson, do Rogério Pinho, né? Nosso sócio-diretor aí da Alfa. Ele coloca, especialmente nesse momento onde tudo é novo para todo mundo, você acredita que a educação, que a forma de educar voltará ao modelo anterior à pandemia? Eu acho que não volta ao formato anterior. Aquelas que voltarem, elas vão estar, de alguma forma, condenadas a repetir os mesmos erros. Eu acho que muitas transformações vão acontecer e já estão acontecendo. Em algumas conversas a gente tem falado muito sobre o quanto algumas coisas foram aceleradas com a pandemia, né? Algumas coisas que a gente demorava a testar, o próprio trabalho remoto, né? A gente já sabia que era eficiente em vários sentidos, mas em muitos momentos a gente era relutante a aplicar o trabalho remoto de maneira geral. E a gente está vendo que vale o trabalho remoto, então vamos acelerar esse processo de ensino híbrido, e eu sempre gosto muito de falar de ensino híbrido, melhor do que o ensino digital, remoto ou à distância. Porque o modelo de aprendizagem, ele precisa respeitar as particularidades, então ele precisa respeitar um certo hibridismo. Tem matérias, disciplinas e competências que você só vai aprender dentro da escola. Tem outras que você vai aprender muito mais fora dela. Então, tem vários youtubers que são super famosos porque eles são professores de matemática, de português, e ensinam muito melhor do que um professor que, às vezes, está ali na sala de aula. Então, o papel do professor muda, né? Necessariamente o papel do professor muda. Isso não significa necessariamente que vai ser precarizado. Não, o papel dele muda, e aí tem uma reinvenção. Ele precisa ser um mediador, ele precisa promover interação. A escola precisa existir fisicamente para desenvolver essas competências socioemocionais dos alunos, mas isso não significa que o conteúdo precisa ser passado ali naquele momento. Então, as escolas estão aprendendo a lidar com o conteúdo, com essa coisa do tempo e espaço que agora estão relativizados com a internet. Eles estão aprendendo, estão precisando aprender a lidar. Então, acho que muita coisa vai mudar. Se me perguntar para onde vai, não sei, mas a verdade é que vai mudar, já está mudando, e a gente precisa entender que isso que a gente já está vivendo já pode fazer parte de um novo normal, né? Então, precisa mudar e vai mudar. Maravilha, Robson. Eu também acredito muito nisso que você falou agora, cara. Uma nova prática, uma nova experiência a partir daqui. Bom, tem vários comentários, vários elogios aqui para você também. Parabéns aí pela apresentação. Eu vou passar para o Michel a bola agora, que o Michel provavelmente tem algumas contribuições também aí das outras nossas mídias sociais. E daqui a pouco eu volto ao final para a gente encerrar. Mike, contigo. Valeu, Fê. Fala, Robson. Cara, brigadíssimo de novo pela atenção, pelo carinho que a Estante tem com a gente. E é mais do que recíproco, a gente tem um carinho enorme pela Estante, o conteúdo riquíssimo. E até aqui nas mídias sociais, o pessoal mandando muita gratidão, curtindo o conteúdo. Eu separei 3 comentários entre vários que tiveram aqui no Facebook e no Instagram. Por exemplo, a Paula mandou para você falando que as crianças estão precisando aprender e os adultos muito mais do que aprender. O Cláudio falou que é uma oportunidade dos pais ensinarem também inteligência emocional para as crianças, uma vez que as escolas nunca ensinaram isso. Então, fala para aproveitar a oportunidade, como você falou também. A Marília falou que, Robson, sou sua fã e apaixonada pela Estante, gratidão, sigam o Trupe Estante. Então, aproveita e fica o merchan. Depois, óbvio, quero que você passe, todo mundo pediu como que te encontra, e os canais da Estante também, como que encontra o pessoal. Então, uma perguntinha para você do Fábio, que colocou assim: Robson, ensino à distância para crianças, na sua opinião, funciona? Então, ensino à distância para criança, de novo, eu acho que isso está muito relacionado a como cada criança aprende. E isso depende da fase de desenvolvimento de cada criança, né? Tem uma fase de desenvolvimento da criança que ela não tem autonomia para dentro de casa fazer os seus estudos
ela não vai entrar na plataforma e ver, hoje eu tenho que aprender, né, essa matéria de matemática. Não, ela não desenvolveu essa maturidade, e é natural, né? Ela só vai desenvolver essa maturidade ali no final da adolescência e início da vida adulta. Então, o ensino, eu defendo muito o ensino híbrido. Acho que a gente aprende de várias formas, de várias maneiras diferentes, a gente aprende o tempo inteiro. Então, acho que o ensino ele precisa ser híbrido, não necessariamente à distância. Então, aquilo que a criança aprende melhor à distância, ela pode fazer à distância. Aquilo que ela aprende melhor presencialmente, ela faz presencialmente. Aquilo que ela aprende melhor num trabalho em grupo, ela vai fazer. Se ela aprende melhor aquilo num passeio, ela faça também. Então, acho que a gente precisa ter para a educação de maneira geral, né, um leque aí de opções, um leque de ferramentas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento educacional dessas crianças. Então, respondendo a sua pergunta, ensino à distância funciona para criança? Eu acho que se for exclusivamente ensino à distância para criança, não. Ele precisa ser híbrido, ele pode ser combinado. E aí você pode ter alguns pequenos módulos à distância e você vai testando isso e aumentando à medida em que a criança vai ganhando autonomia para isso. Ótimo. Como que o pessoal encontra o Robson e a Estante nas mídias sociais? Bom, a Estante está nos mais diversos canais, então a gente está no Facebook como Estante Mágica, então é só buscar lá Estante Mágica, a página, vocês vão encontrar. A gente está como Estante Mágica Oficial no Instagram, então vocês vão acompanhar todas essas atividades que eu falei, desenvolvimento de professores e tudo mais, vocês vão encontrar lá, né, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tem uma página no Instagram voltada para o nosso público interno, que é o Trupe Estante, mas que fica disponível para todo mundo acompanhar um pouquinho de como é o dia a dia de trabalhar na estante. Então, o Trupe Estante vocês também conseguem acompanhar. Vocês podem encontrar no LinkedIn fácil, Robson Mello, vocês vão jogar lá, vou aparecer, vocês vão ver uma foto minha com o livro, sou eu, essa que está valendo. Então é isso. Show de bola. A próxima vez, Robson, vem de vermelho, tá? Porque a gente combinou vermelho, acho que você não viu. Pode deixar. Muito bom, Robson. Parabéns mais uma vez aí pela apresentação. Gratidão aí por topar o desafio aí. Conta com a gente. E é isso, meu amigo. Um abraço a todos e obrigado. Um abraço, gente. Bom trabalho aí. Bom retorno para todos vocês. Tchau, tchau.